Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Mais uma vez é um prazer muito grande ter a sua companhia aqui com a gente. Começa mais um programa Espaço Parlamentar, um programa onde você conhece um pouco mais da vida, do pensamento e dos trabalhos dos vereadores aqui da nossa cidade. No programa de hoje, nosso tema será em volta da família. E ele que é conhecido como vereador da família por levantar sempre a bandeira das famílias da cidade, está aqui ao meu lado o vereador Fernando da Ótica Original, do partido PSC. Vereador, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Espaço Parlamentar. Daniel, é uma satisfação estar aqui, né, batendo esse papo gostoso aqui com você, né, e vamos aí mostrar os nossos pensamentos, né, para a população que está nos assistindo. Bom, vereador, como a gente falou aqui, o senhor é conhecido como vereador da família, sempre levantando a bandeira das famílias da cidade. Começo perguntando qual a importância que o senhor vê hoje das famílias, né, de se levantar, de falar bastante sobre a questão da família no mundo de hoje. Olha, na verdade, Daniel, quando a gente trata de família, né, a família ela é a base da sociedade, tá? Então perceba o seguinte, se nós temos uma família estruturada, nós temos um bairro estruturado, nós temos uma cidade estruturada, um estado e uma nação, né? Então perceba que hoje os governos, né, a gente está empenhado, por exemplo, na questão do nosso partido, que é o Partido Social Cristão, a gente está empenhado o quê? A promover o investimento para a família, no sentido do quê? De a gente voltar àquela questão dos valores éticos, dos valores morais, né, que é coisa que a família está perdendo nesses últimos dias. E por que, na sua opinião, a família tem perdido essa questão dos valores? Então, eu acredito que tem N fatores, né? Por exemplo, uma coisa que assola muito é o quê? É a crise, né? Porque a crise não está sendo instaurada hoje, já vem de lá de trás, né? Uma questão, por exemplo, que a gente enfrenta hoje é o quê? A questão da educação dentro da família, dentro da casa. Porque o pai hoje, ele tem que sair, ele tem que trabalhar muito para sustentar a sua família, né? O papel da mãe, por exemplo, que antigamente era cuidar dos filhos, hoje a mãe ela também está tendo que sair para suprir o orçamento da casa, porque hoje não está fácil viver. Então, o que acontece? Hoje nós percebemos que a grande maioria das famílias está fazendo o quê? Querendo colocar a responsabilidade de cuidar dos filhos na escola, né? Às vezes numa pessoa que vai cuidar dos filhos. Então eu acredito que esse também é um ponto que está sendo assim muito forte em cima das famílias, no sentido dos filhos não estar tendo, vamos dizer assim, uma conduta que os pais esperam, né? Vereador, a gente sabe que com o passar do tempo as coisas vêm se transformando, né? E hoje o conceito de família tem sido um pouquinho diferente daquilo que se tinha no passado. E aí eu pergunto ao senhor que sempre coloca um discurso bem conservador, buscando a questão das raízes da família, como é que o senhor avalia o conceito de família que se tem hoje? Porque tem famílias que têm mães separadas, pais separados, que não deixam de ser famílias, e também outras opções que vêm surgindo com várias lutas de movimentos sociais e de entendimento por parte de uma parcela da população. Como é que o senhor entende esse conceito de família e se ele também entra dentro dessa luta que o senhor tem levantado com relação à família em si? Daniel, na verdade o que acontece é o seguinte, o conceito de família hoje, que a gente acredita, né, é o conceito que foi criado dentro da Bíblia, tá? A Bíblia ela diz que a família ela é formada por um homem e uma mulher, né? Então esse é o conceito de família que eu acredito, tá? Agora, por outro lado, a gente também não pode se fechar, né? Porque as gerações elas precisam ser educadas, as gerações elas precisam ser construídas. Porque essa geração que está aqui hoje é o que vai direcionar o futuro, né? Então perceba, por exemplo, hoje, vamos pensar a questão dos filhos, né? Hoje os filhos, é comum, por exemplo, os filhos, tá? Eu digo isso que é comum, não estou dizendo que todas as famílias assim, mas é comum o filho, por exemplo, xingar o pai, xingar a mãe, né? E isso são coisas que lá atrás não aconteciam. Você perceba que antigamente o pai dava uma olhada, a mãe já dava uma olhada, o que acontece, o filho, né, já entendia o recado e já ficava ali, vamos dizer assim, meio que submisso, né? E hoje não, hoje, por exemplo, o filho chama o pai de cara, né? Entendeu? E chama a mãe de tiazinha, né?
Quer dizer, então, é uma coisa assim que a sociedade está buscando mudar isso, entendeu? A prova é que, por exemplo, hoje, né, a eleição passada que nós tivemos, a questão, por exemplo, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a maioria dos eleitos e das eleitas formaram uma base muito forte de eleitos conservadores. A gente percebe pelo perfil dos representantes no parlamento, entendeu? Isso sinaliza o quê? Que a sociedade está buscando algo que se perdeu lá atrás. O que se perdeu lá atrás? Foram os valores éticos, foram os valores morais, é o respeito, né, a comunicação. A questão também hoje da vinda da rede social, tá? Você percebe que hoje o quê? Os filhos, né, eles estão dando mais valor para o aparelho celular, né, para o computador, do que propriamente ficar com os pais, né, e vice-versa, os pais também. Você chega, por exemplo, hoje no restaurante para almoçar, é até interessante, né? Que as pessoas estão almoçando, mas elas estão ali com o aparelho na mão, né? Do celular. Então, estão no WhatsApp, estão no Facebook, estão batendo a selfie. Quer dizer, então a comunicação entre a família está, vamos dizer assim, meio que se deteriorando. E isso acontece o quê? A consequência, né, dos filhos não terem a comunicação com os pais. E isso é muito ruim, vida Nel. Vereador, avaliando o processo evolutivo das coisas, da tecnologia, que hoje realmente está muito mais avançado do que no passado, mas ainda no passado o processo evolutivo ele continuava. Ou seja, desde a época da década de 50, de 60, de 70, outros elementos eram colocados na família e que a gente tinha essa percepção, ou quem viveu esse período também tinha essa percepção do tempo se modificando, porque o tempo muda sempre. Como trabalhar o conceito de mudança, de aceitar as mudanças, como empregar isso dentro desse conceito de família para que não se perca, por exemplo, os valores, na sua opinião? É possível isso? Olha, na verdade isso aí é um trabalho forte, né, que tem que ser investido na educação, tá? E a gente sabe que para mudar a cultura de um país hoje, Daniel, demora mais de 20 anos, tá? Então, como que a gente poderia mudar e trabalhar essa situação, tá? Por exemplo, eu coloquei um projeto de lei aqui na Câmara, aonde a Bíblia, tá, pudesse ser levada para dentro da rede municipal de ensino. Não como religião, mas como ferramenta. Ferramenta do quê? De sensibilizar o jovem para que ele possa ganhar o quê? Ganhar um novo curso de pensamento na sua vida. Porque hoje, Daniel, eu percebo o seguinte, que a única forma, tá? Eu acho assim, que é a única forma, não tem outra forma, tá? Para amenizar a dor é o quê? É implantar, tá? Colocar na mente das futuras gerações, da geração agora que está vindo, o quê? Que se eu fizer maldade para você, vai doer. E se você fizer maldade para mim, também vai doer. É como, por exemplo, o próprio Cristo nos ensina. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E como nós vamos fazer isso? Não no momento religioso, mas sim no momento de conscientização. Então os governantes têm que fazer o quê? Investir mais em educação. Por exemplo, quando você fala isso, a gente pode agora linkar a questão do orçamento, tá, do país. O orçamento do país, ou seja, tudo que é arrecadado com os impostos, tá, o país faz o quê? 40% disso é para fazer a rolagem de dívidas e pagamentos de juros. Tá? Estou falando de país, né? Do governo do Brasil. Tá? 40% só para pagar juros e rolagem de dívidas. Então imagina, né, quanto dinheiro isso representa. E aí você pega o investimento, por exemplo, na educação, 3%. Tá? Então teria que fazer o quê? Teria que tirar esse dinheiro do pagamento de juros, de moras, de rolagem de dívida e investir mais na educação. Aí eu acredito que nós iríamos ter uma sociedade melhor. Vereador, como o senhor tem a família como base e de fato ela pertence à sociedade, a sociedade é composta de famílias, de pessoas, voltando um pouquinho nessa questão que o senhor falou da questão da família, de um projeto até que o senhor mencionou aqui, algumas pessoas pensam de forma diferente. Sim. O senhor com certeza tem dialogado com essas pessoas também. O que o senhor diz ou diria para as pessoas que pensam de forma diferente, que não encaram e não veem na família, por exemplo, algo tão relevante
que seja a ponto de estar influenciando na sociedade? Acha que se cada um fizer a sua parte como pessoa, ao invés de família, já é o bastante. O que o senhor pensa a respeito das pessoas que levantam essa bandeira também? Porque o senhor tem contato com essas pessoas sim. que pensam dessa forma. O que o senhor diria e como é que o senhor avalia dentro desse fundamento que o senhor tem da família ser, digamos, a base de tudo, ser a raiz de tudo, mas aqueles que não gostam de família ou não têm família, não querem formar família, que são pessoas que trabalham mais a parte individual. Como é que o senhor vê e trabalha dentro desse pensamento, dessa diversidade que existe na sociedade? Então, é que na verdade, Daniel, é como eu falei para você, né? A humanidade ela está caminhando para o individualismo, né? O egocentrismo, né? Ou seja, pensar cada um em si. Porque cada ser humano é um universo, né? E dentro desse universo ele não quer abrir, ele quer se fechar, tá? Então, eu vejo assim que nós temos que trabalhar o quê? No sentido de se abrir, de se relacionar mais, tá? Então essas pessoas, por exemplo, como você citou, que de repente não vê a família como base da sociedade, é lógico que existe uma porcentagem. Até porque nós não vamos consertar, né, toda a situação, enfim. Mas eu acredito que a gente pode amenizar. Então perceba o seguinte, essas pessoas que pensam dessa forma, nós temos que oferecer respeito. Sim, temos que oferecer respeito para elas. Porém, nós não podemos deixar de fazer o dever de casa, né? Você vê, por exemplo, hoje, tá? Como eu estava falando agora, o filho não respeita mais o pai, tá? Não tem mais aquele respeito, né? Aquele momento, por exemplo, de sentar na mesa, comer todo mundo junto, tá? Aquele momento, por exemplo, que nós tínhamos lá atrás, quando os alunos ouviam o hino nacional, tá? Aquele momento, por exemplo, que nós tínhamos das crianças e dos jovens, dos adolescentes, respeitarem os seus professores. Então você perceba que dentro dessa minha fala a gente tem vários campos para a gente trabalhar, né? Não está tudo perdido. Eu acho que o que tem que ter é o quê? Mais investimento, principalmente na educação. O senhor falou na questão do investimento da educação. Qual é a parcela que tem, na sua visão hoje, que pertence às famílias no processo educacional, que pertence ao Estado, que pertence ao município em si? Quando fala Estado, dentro das suas proporções, a educação pública, como é que o senhor vê essa questão de responsabilidade hoje? Qual é a responsabilidade da família e se ela tem feito o seu papel dentro da sociedade, especialmente dentro, na sua observação, da cidade de Jacareí? E qual a parcela que tem o Estado, no caso representado aqui pelo nosso município, na educação pública, e se ela tem também cumprido seu papel? Então você perceba o seguinte, no âmbito político, o que acontece? Hoje, né, o federal ele está sufocando o estadual e o estadual sufocando o município. Ou seja, um querendo jogar a culpa no outro, não é verdade? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar. Para quê? Para trazer mais discussões e para que a gente possa redistribuir a renda orçamentária, né, de fato, para o Estado, para o município. Por exemplo, hoje os municípios, Daniel, a verdade é uma só, estão sofrendo, porque, não digo Jacareí, entendeu? Mas a maioria dos municípios não tem orçamento. Tá? Então estão sofrendo por quê? Porque não tem como fazer um investimento pesado, por exemplo, em cima da educação. Agora, indo para o caso da família, a família eu vejo assim, que o ponto que ela pode contribuir é o quê? É ela fazer essa frente na criação dos filhos, né, no sentido do quê? De mostrar os valores que o professor tem, tá? Porque o professor hoje, Daniel, nós estamos aqui porque nós passamos por um professor, não é verdade? Entendeu? O presidente da República passou por um professor, é por isso que ele hoje, né, está nesse cargo. Enfim, então se a família conscientizar que o professor tem um grande valor na sociedade, eu acho que isso já é um grande avanço, entendeu? E também a questão do quê? A questão, por exemplo, dos pais conversarem mais com os filhos. É necessário, Daniel, é necessário a família, o pai e a mãe ter um momento de intimidade com os filhos. E é isso que não está tendo. Tá certo, você está acompanhando o programa Espaço Parlamentar, hoje falando sobre família e com o vereador Fernando da Ótica, original do PSC. Faremos uma pausa para o intervalo, mas voltamos já já, continue com a gente.